Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da segunda semana da Páscoa, nesse dia 27 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 3, do versículo 16 a 21. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Deus está profundamente comprometido com o ser humano, a ponto de entregar seu Filho único para que todos tenham acesso à vida plena. Nosso Deus não é castigador ou rancoroso. Ao contrário, ele é amoroso e compassivo. Contudo, o texto que nos ilumina hoje deixa bem claro que a salvação ou a condenação está nas mãos do próprio ser humano. São as escolhas feitas por cada pessoa e suas consequências que mostram se estamos caminhando sob a luz ou em plena escuridão. Nossas palavras podem, sim, revelar nossas opções. Entretanto, são nossas atitudes que revelam a verdade mais profunda do nosso coração. Nesse sentido, fica muito claro que não somos manipulados por Deus, mas que caminhamos com Ele e temos total responsabilidade sobre aquilo que fazemos. Cabe sim a nós escolher se a nossa vida será luz ou trevas, e não podemos culpar Deus ou outras pessoas por aquilo que é nossa responsabilidade. Querido irmão, querida irmã, vivemos no mundo em meio a muitos problemas. Sentimos uma profunda crise na família, na igreja, em nossa sociedade que nasceu cristã. Vemos sinais de desestruturação dos costumes, de enfraquecimento dos valores cristãos. Uns cedem à tentação de pensar que este mundo não tem mais jeito. Outros querem se afastar dele para não se contaminarem com seu mal. A perspectiva de Jesus nos assusta. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama este mundo criado por ele, por isso mandou seu Filho para salvá-lo. Ele não vem para condenar, mas para salvar. A missão se inscreve nesse olhar positivo de Deus, salvar o mundo. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Ó Filho único de Deus, foste enviado ao mundo pelo Pai como expressão de incomparável amor por nós. Ensina-nos, Senhor, a praticar a verdade e escolher o caminho da vida plena que vem de ti. Amém.
Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quarta-feira, da segunda semana da Páscoa, nesse dia 27 de abril, você poderá acompanhar os textos na sua Bíblia. Atos, capítulo 5, do versículo 17 a 26, o Evangelho de João 3, 16 a 21, rezar o Salmo 33. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então, mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam a postos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós pusestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o tema da Páscoa de Jesus continua muito presente na liturgia desta semana, sobretudo quando apresenta Jesus como a luz do mundo, vista no Evangelho de hoje. Essa luz é a razão do testemunho de fé, das ações corretas, da coragem dos apóstolos e de todo aquele que crê na ressurreição. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, o livro que, como o próprio nome diz, relata as ações daqueles que seguiram Jesus de perto e que, com o seu testemunho e coragem, mostraram que a fé e a perseverança ajudam a vencer todos os obstáculos, todas as formas de prisão. O texto de hoje relata a libertação miraculosa dos apóstolos que estavam detidos. Deus enviou seus anjos, que os retirou da prisão e os conduziu ao templo para ensinar o povo. Um dos ensinamentos deste texto de hoje é que Deus não abandona os seus. Aquele que confia em Deus terá sempre, de alguma maneira, anjos para protegê-lo e libertá-lo das prisões que o mundo oferece. Resta-nos, portanto, saber e identificar quais são hoje os anjos que Deus tem enviado para proteger seus discípulos e missionários, para proteger seu povo. O motivo da prisão foi o modo de viver dos apóstolos. Era um modo de viver que questionava as autoridades e seus procedimentos. Hoje não é diferente. Viver os ensinamentos de Jesus, da partilha, da distribuição dos bens, da vida em comum, é profundamente provocador para aqueles que querem ter bens somente para si, para os que querem acumular sempre mais, mesmo que para isso outros tenham de passar necessidades,
e até morrer de fome. Todo aquele que prega uma vida doada, partilhada, bens distribuídos, é tido como baderneiro, comunista e provocador. Viver o evangelho é profundamente provocador. Os apóstolos foram postos na prisão porque ensinavam um novo modo de viver, fundamentado no ensinamento de Jesus. As autoridades e os poderosos ainda se sentem incomodados com esse modo de vida. As perseguições continuam e, apesar do avanço, os meios de calar os profetas e discípulos de Jesus não mudaram muito. Porém, quem crê no amor de Deus não se deixa amedrontar pelas ameaças ou pelas perseguições. É desse amor incondicional, razão da missão dos discípulos e missionários, que fala o evangelho de hoje. Deus amou tanto o mundo e a cada um de nós a ponto de dar o seu único filho para que tivéssemos vida. Desse modo, a defesa da vida deve ser a causa de todo aquele que reconhece o amor de Deus. Acreditar em Deus é o apelo do evangelho de hoje. Quem nele crê possui a vida e a defende, luta por ela. Reconhecemos quem crê em Deus pelos seus atos em prol da vida. São as obras da luz das quais nos fala o evangelho de hoje. Quem se sente incomodado com as obras da luz são os que não acreditam no amor de Deus. São os mesmos que perseguiram Jesus e seus discípulos. Que este tempo pascal nos ajude a praticar sempre as obras da luz e a ter a coragem profética de denunciar os que praticam as obras das trevas, isto é, os que agem de modo oculto, prejudicando os irmãos. Quem faz o bem anda sempre de cabeça erguida e não teme porque não tem nada a esconder. É o que Deus quer de nós. Devemos agir sempre guiados pela luz de Cristo, simbolizada neste tempo pelo Círio Pascal, abençoado e aceso na noite da vigília pascal. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, como Jesus, disponho-me a me colocar a serviço da salvação de quem se extraviou do caminho do Pai e necessita voltar à comunhão com Ele. Amém.